Oi, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Super Talk. Você que tá nos vendo, tenho certeza que tem uma história engraçada pra contar. O nosso bate-papo de hoje é sobre os perrengues engraçados no dia a dia. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative todas as notificações. Também estamos no Instagram, tá passando aqui embaixo pra vocês saberem de tudo que acontece no Super Talk. Valen Torres. Gente, não. Sério. Vocês precisam conhecer essa figurinha. Seja bem-vindo ao Super Talk, Valen. Oi, gente. Muito obrigada, Alice. Rafael Matheus. Esse garoto tem história pra contar. Gente, sério, fiquem até o final. Tenho certeza que a gente vai rir muito. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Muito obrigado, gente, pelo convite desde já. Tô muito animado pra contar as minhas histórias. Sem perder tempo para os dois, se vocês fossem um personagem de desenho animado, quem seria e por quê? Eu acho que eu seria a Branca de Neve, porque assim, eu amo muito ela, desde pequena, eu sempre vi Branca de Neve, todos os filmes da Disney, assim, Branca de Neve é o meu favorito. Eu acho que eu seria, assim, um personagem de Naruto, que no caso é o Naruto, não pelo anime em si, mas pelas características do personagem, porque ele é um personagem que nunca desiste, entendeu? E sempre tá persistente naquilo que ele faz, independentemente do que as outras pessoas falam. Pra vocês dois, qual foi a experiência mais engraçada que vocês já viveram e nunca se esqueceram? Ai, eu acho que foi quando eu gravei meu primeiro filme, gente, foi maravilhoso, mas também teve uns perrengues, hein? Teve bastante perrengue. Eu tive um look maravilhoso, um figurino divino, mas um dia antes, um figurino meu rasgou. Foi muito engraçado, mas também teve aquele... eu fiquei com bastante medo de não conseguir participar. Bom, gente, o meu também foi bem parecido com o dela, que foi quando eu fiz o meu primeiro filme também, que marcou minha história, né, é muito importante pra mim. E meu figurino também, na época, na pandemia, a gente era muito gordinho, né, porque a gente só sabia comer. E meu figurino toda hora arrebentava, toda hora ele rasgava e a gente tinha que ficar costurando, então assim, o filme me marcou e ficou essa história engraçada pra contar. Já aconteceu algo tão inesperado durante uma brincadeira que vocês não conseguiram parar de rir? Conta pra gente. Ai, eu tava brincando de cabeleireira com a minha amiga. E assim, cabeleireira tem bastante história pra contar, igual a mim. A gente tava brincando com uma chapinha, e a chapinha era da minha mãe na época. Aí eu peguei a chapinha e falei, deixa eu fazer um cachinho em você? Aí eu queimei o rosto todo da minha amiga. Meu Deus. Foi muito engraçado. Ela ficou com uma marca assim no rosto. Meu Deus. O meu foi parecido. A minha amiga cortou meu cabelo. Aí eu cortei a frente dela. Só que na hora que aconteceu isso, qual foi a sua reação? Você ficou nervosa? Você riu? Eu ri. Eu ri, gente. Tadinha. Bom, gente, a minha história é bem inusitada porque, assim, eu tenho um melhor amigo que a gente fica conversando, assuntos sobre a vida, fica brincando. E teve uma vez que eu tava conversando com ele, a gente tava brincando entre si, e ele, meu Deus do céu, não sei o que deu nele, ele começou a peidar e não parava o tempo todo. O tempo todo, gente. E assim, o assunto se encerrou, a gente não voltou mais pra assunto, não terminamos a brincadeira. Do nada! E ficou por isso mesmo, assim, eu não consegui parar de rir. Na hora ele até ficou bravo comigo. E é isso. Tem um menino assim na minha sala. É muito ruim, né? Às vezes a gente tá num lugar assim, aí uma pessoa cheiro que a gente fica não bem- conhece. Ai, horrível. Se história virasse um meme, qual seria? Qual seria a legenda? Eu acho que seria não deixe crianças sozinhas em casa. Seria muito isso. É, talvez. Assim, eu acho que um título pro meu acontecimento seria Menino desmaia seu melhor amigo com um peido. Acho que seria isso. Ia ficar muito engraçado. É engraçado. Ah, Também acho, meu Deus do céu. eu viria. Só de lembrar já.
Engraçado, né? Vocês perguntam e a gente responde, né? Agora eu quero saber, o desenho animado foi legal, foi maneiro. Agora eu quero saber, qual de vocês? Só vocês perguntam, verdade. Qual são o desenho animado preferido de vocês? E qual Então. personagem você seria? Eu seria a Rapunzel de Enrolados, porque eu sou muito fã dela. E é isso. Porque eu, tipo assim, eu não me vejo que nem ela, mas eu acho o filme muito, tipo assim, muito legal. Eu gosto muito da personagem, então eu acho engraçado. que... Então eu acho que eu prefiro ser E você? Enrolados. A Frozen, porque ela tem superpoder. É um bom motivo, é um bom motivo. Aí você vai morar no castelo de gelo, num É, só frio, que aí, vai ter pô. que usar umas roupas de frio. Mas as roupas de frio são. Você mais prefere frio ou estilosas. calor? Frio. Frio. Eu também. Eu prefiro calor. Não é E prefiro você? calor. Eu também. Porque calor, a gente consegue. Por que calor? Porque calor Também a gente quero, consegue bora, vem. fazer um montão de coisa. Dá pra ir pra praia, dá pra ir pra verdade. todo lugar. Quando chove, Frio dá a gente pra não comer consegue... chocolate A gente tem que quente. ficar enroladinho. Isso, E mas quando, assim, no e quando frio. tá com frio, a gente Cobertor. fica embaixo da coberta vendo É. série. Mas aí também tem Eu escola, prefiro né? estar fazendo mais atividade. Ué, mas eu estudo de manhã, então é mais fácil, por causa que aí eu fico o dia todo, eu praticamente o dia todo na coberta. E você vai ficar o dia todo morrendo de frio. Vai acordar com frio, vai pra escola com frio. Vai Mas viver a gente não gasta É verdade, eu energia. concordo. A gente não gasta ar-condicionado. A gente não gasta energia. Eu sei que a galera ama uma pegadinha. Vocês já pregaram uma peça em alguém ou foi vítima? Eu já fui vítima e já preguei também. Eu também, os dois. Eu acho que a melhor pegadinha que eu já fiz foi com meu irmão. Eu coloquei... Eu tinha ido na feira um dia antes e lá na feira sempre vende... Sabe aquelas baratas fakes? Sim. Então, eu coloquei dentro do sanduíche dele. Então, eu já fiz. Meu Deus. Eu já fiz uma coisa dessa, mas tipo assim, não foi nem um sanduíche, também não foi nenhuma barata fake. Eu fiz com meu primo. Fez duas coisas que eu fiz com meu primo. Eu passei pasta de dente aqui, assim, nele, quando ele tava dormindo. E também eu peguei o Oreo, abri, tirei o recheio, botei pasta de dente e botei dentro do pacote. Aí depois, quando ele foi comer, ele começou a cuspir. Aí ele, que é isso? Aí eu, Não foi sei. sem querer, foi sem querer, Poxa entendeu? vida. Foi testar um negócio que eu vi no YouTube, que eu era muito pequena. Acho que eu tinha, assim, não era tão pequena não. Acho que eu tinha uns 7 pra 5, 6 anos, por aí. Não, eu fiz esse mês ainda. Esse... É, foi esse mês ainda. Bom, a minha história também, eu já, né, já fui trollado, já fui sacaneado pelos meus amigos e já sacaneei os meus amigos também. Foi as, tipo, o que eu sofri e o que eu fiz foram praticamente iguais, foram parecidas. Com o meu melhor amigo também, eu dormindo, ele já, poxa, tirou foto minha, eu lá dormindo, todo É horrível. bagunçado, já me pintou. E eu fiz a mesma coisa com ele, né? Chumbo trocado não dói. Aí, agora você, Alice. É verdade, É você. É você. Ah, eu já fiz os dois, entendeu? E também já fiz os dois. O meu primo, ele tem muita alergia a tudo praticamente. Ele usa bombinha, por causa que Entendo. ele também fica, ele Eu também fica também com falta uso. de ar. Aí, o que eu fui fazer? Que eu não sabia que ele tinha alergia, tipo. Eu taquei pasta de dente na cara dele toda, por causa que a gente tinha amanhecido, entendeu? A gente tinha ficado de noite até de manhã acordado. Eita, e ele ficou bem? Ficou. Graças. Tá vivo? Tá. Isso Que importa que tá vivo até hoje. É, isso que importa. Agora eu vou perguntar uma coisa que eu acho que eles vão ficar sem resposta, mas claro que eles vão ter uma resposta, né? Já viveram tanta coisa louca. Então ficam ligadinhos, porque agora vai ser épico. Vai ser mesmo. Qual é a coisa mais maluca que vocês já fizeram na vida? Não pode mentir, tá? Que no Super Talk tem que ter coragem pra falar a verdade, tá, Ai, querida? meu Deus. Começa você. Eu começo você. Eu acho que foi com a minha mãe. Ela ainda não sabe. Ela ainda não sabe. Eita. Não sabia agora. Revelações. Então, ontem de noite... Foi ontem, mãe. Ontem de noite ela tava dormindo, né? De boinha. Aí eu fui lá, peguei café, açúcar e peguei o creme caro dela. Você misturou? De cabelo. Aham.
Eita, e agora, mamãe? E aí? Aí eu fiz hidratação no meu cabelo. Passou no seu cabelo. Eu vi no TikTok. Pra que seria isso? Meu Deus. Pra deixar os cabelos macios e sedosos. Funcionou. Funcionou. Boa. Indico o público. Mas não Meu com o Deus. café da sua mãe. Mas tem que ser caro, pelo menos. Não sei. Você que pegou o caro mesmo, né? Sim. Uma das coisas mais caras que tem que usar, né? É. O TikTok, né? TikTok, assim, use as coisas mais caras que tiver da sua mãe para poder fazer um experimento no seu cabelo. Vai ficar maravilhoso. E a maioria das vezes não fica bom. Agora eu quero você. Bom, gente, Vai, a vai. coisa mais louca que eu fiz, eu era menor. Assim, meus pais já sabem, eu já contei pra eles. Mas quando eu acho que eu tinha 7 anos, era um telhado de uma tia minha. Não era tão grande, não era tão alto. Mas eu subi lá em cima no terraço e eu pulei daquele telhado. Eu fiquei assim, pulo no pulo, pulo no pulo. Eu fui lá e pulei. E durante anos minha família não ficou sabendo. Pensamentos Só depois que eu fui intrusivos, contar. né? Mas assim, você ficou bem? Você se machucou? Não, graças a Deus, eu fiquei bem. Você, Não tipo, era, assim, não era tão alto. Ai, não tô Eu Graças não a tenho Deus. coragem. Ai. Eu Mas também não naquela queria. época que eu era bem menor, né? Era uma montanha pra mim. Eu olhei pra baixo assim, era uma montanha. Meu Deus do céu. Gente. Eu teria coragem hoje em dia, antigamente não. Nem eu. antigamente, nem hoje em dia. Nem no futuro. Não, Eu é teria. porque lá em casa não tem nenhuma coisa alta. Porque se tivesse, tu pularia? Não sei. Não pula. Não pula. Tá. Pelo amor de Deus, é perigoso a gente Tá se bom. machucar, gente. Não façam isso em casa, não recomendo. Bom, gente, agora eu tenho uma pergunta pra vocês. Se um fã, um seguidor do Super Talk, quisesse viver uma experiência louca com vocês, qual seria essa experiência? Voar, sabe? Aquele negócio que vem assim, aí voa, aí baixa, aí... Eu também tenho muita vontade, É porque eu fui fazer uma campanha assim e eu vi o povo voando assim na praia. Só que no final arrebentava todo o joelho, né? Mas eu iria fazer isso. Eu acho que é balão o nome. Que. Acho que é a mesma coisa que ela. Que é aquele lá que a gente fica meio que pendurada no balão, a gente fica flutuando. É, eu acho Vocês que é ficam voar. dentro de um lugar. Não. Aí é um balão mesmo? É solto mesmo. Só agarrada assim. Paraquedas? Ah, tipo... Asa delta. Asa delta. É, isso aí. Eu tenho, asa delta é eu tenho maneiro medo, também. gente. Eu não tenho, não. Eu tenho muita vontade. Eu já nasci assim, com o espírito do meu pai, porque meu pai é muito aventureiro. Se ele pulasse uma montanha... Meu pai tem medo. Meu pai é medroso. E meu pai... Meu pai também é muito medroso, gente. Ele que fala pra... Gente, na vez, todo mundo fala pra ele que ele é o homem da casa, mas ele fala pra mim pra ir lá Ele é um embaixo franguinho. pegar água. Ele é um franguinho. Ele não consegue ir lá embaixo. Coitado, seu pai. Não, eu... Gente, Pra mim seria naquele negócio da Disney que mergulha com um tubarão. Mano! Não quero não. Mas quer voar de asa delta, né? Isso é eu legal. já falei pra minha mãe também que eu quero ter vontade de pular de paraquedas, asa delta, essas coisas assim. Paraquedas eu não tenho, não. Sozinha? Principalmente sozinha no Paraquedas eu teria. Eu muita Asa vontade, delta, assim, não. umas loucuras assim. Paraquedas, você não... Paraquedas, dá pra dirigir onde vai? Dá. Sim, quando Só você você girar. abre o paraquedas, você fica controlando. Ah, tá. Mas você não. sabe? E se eu pôr- Porque eu já vi. Eu tenho medo. E se eu parar no meio da água? Nada. Você se afoga. Mas assim, gente, a minha mãe já falou que não é pra eu ir, ela fica insistindo pra eu não ir. Mas Mas, ele vira que eu- quando eu tiver 18 anos, eu... Ele daquele sua mãe é a cópia da eu minha. vou ser livre. É a cópia da minha. A minha mãe tem muito medo de altura. Ah, minha mãe também Ela fica tem. assim, ai Alice, não sai de perto de mim, não sai. Não, mas isso daí é pelo Brasil. Nossa, fui coach, viu? Pegou? Fui coach. Ai. Já aconteceu algo hilário durante uma viagem ou passeio? Como se perder ou tiver dor de barriga? Gente, meu Deus. É, assim, comigo sim. Durante uma viagem, Dor de barriga? sim. Mas eu não vou contar essa parte, gente. Eu não vou contar isso, não. Vou contar outra coisa. Pelo take. Bom, durante uma viagem, eu tinha acabado de comer. E quando eu terminei de comer,
eu fui pro carro, só que eu não fiquei numa posição tão favorável, né, pra eu não passar mal. Aí acabou que pelas curvas eu comecei, gente, eu vomitei. Ai, meu Deus do céu. E assim, virou uma bagunça, interrompeu a viagem toda. E outra coisa, na primeira vez que eu tava indo pra Búzios com a minha família, a gente saiu de casa às 8 horas da manhã e a gente se perdeu no meio do caminho. A gente chegou em Búzios 8 horas da noite. A gente se perdeu, a gente não sabia. Aí a gente viu os aplicativos e nenhum mandava pro caminho certo. Então, assim, foi divertida a experiência, mas na hora não tava legal. Comigo já aconteceu 2 vezes. Foi no mesmo ônibus. Eu tava indo num passeio com os meus amigos da escola. A minha mãe, ela teve a brilhante ideia. Nem sei correr direito, mas vou correr atrás do ônibus da minha filha. Começou a correr. Ela começou a correr, aí ficaram, ali uma mãe. Aí eu olhei assim, é minha mãe! Ela nem sabe correr. Aí, no mesmo dia, Coitada. uma barata entrou do lado da janela da minha amiga. Aí, o motorista parou o ônibus e matou a barata. Ele foi corajoso, mais corajoso que o pai da Alice. Gente, eu não tenho medo de barata. Você tem medo de barata? Tenho. E você? Mais ou menos, depois da barata. Se for voadora, aí... A voadora é pior ainda. Não, Nunca Eu me mataram uma barata? eu me tranco, eu fico em cima de tudo. Se Meu depender, Deus. eu pulo em cima do colo ou da minha avó ou da minha mãe. da sua avó. Quem tiver por perto? Eu fico tão maluca que você não tem noção. Aparece Não, uma barata. minha mãe tem. Minha mãe também tem. Minha prima, Ontem assim... apareceu uma barata lá em casa. E eu e minha mãe, a gente tem... a Ela gente, voou em tipo cima de mim. A casa da minha avó é aqui. A casa da minha avó é aqui, digamos assim, né? É muito perto. E tem mais uma casa aqui e mais uma, e a outra já é a minha. Ou seja, bem longe. Só que eu e minha Sua mãe... avó tem um ninho de baratas. Não! Meu Deus. Nem é pior, mas tipo assim... Aí minha mãe um dia a gente tava em casa, do nada apareceu, tipo assim, não foi barata, uma lagartixa. Minha mãe ficou com medo, eu fiquei com medo, a gente teve que ligar pra minha avó ir lá na casa da minha Meu mãe, Deus. pra ela poder matar a lagartixa, porque a gente não ia dar conta de matar sozinha, porque Por eu conta e ela... de uma Gente, lagartixa? Mas a lagartixa traz prosperidade. Perdeu a vida de ser próspera. mas já apareceu várias outras. E lagartixa também... Eu tenho medo. Come mosquito, essas coisas. sabia? Quando mata ela, o rabo fica assim, ó. Eu tenho medo. Coitado. Já Eu não apareceu tenho muito medo de, assim, bichos, insetos, não. Então, Vocês têm, pelo visto, né? Eu tenho medo de rato, de lagartixa, de... Meu Deus. Eu não tenho medo de rato. eu tenho Assim, pavor eu não de tenho, cobra. eu não tenho medo, eu tenho nojo. É, Nojo isso aí. de rato. Rato, eu não Você tenho medo. tem tipo, medo, que eu sei. Não tá na minha frente, eu não tenho medo, eu tenho nojo. É nojento. Eu e ela, a gente fizeram uma reunião e eu e ela, a gente foi uma história que a gente se perdeu. Que chique isso. A gente foi pro shopping Downtown, né? Ele é aberto e tal, tem várias... Aí, se eu não me engano, a gente tava no 2, né? A gente tava no... A gente tava 9. A gente tava no 9. Não precisa do local, Só que aí... gente. Não, mas escuta. A gente tava no local 9. 9 ou 5, sei lá. 9 ou 5, era 9. Aí a gente tava lá, passeando, andando. Só que eu não tava com o celular, ela não tava com o celular dela. Ou seja, a gente tava assim... O pai dela deixou a gente andar pelo shopping. Responsável. A gente do 9 foi parar pro 20... Que Meu do 20 Deus. a gente parou pro 19, a gente não sabia onde a gente tava, a gente foi parar do outro Gente, lado. o Downtown é muito grande. E no 20 Juro. já está... Eu o me 20 perco é quando vou pro estacionamento. Downtown, me perco. Só que aí ela tinha tirado foto nesse dia. Aí eu tinha vindo por aqui, a gente ia lá, porque a gente tava sentado numa mesa, assim, num restaurante, só que a mesa ficava do lado de fora. Aí a mesa ficava aqui e o parquinho bem no lado da mesa, né? Sim. Gente, no Downtown tem muitos parquinhos. É verdade. A gente não sabia! Meu irmão adora Downtown, só que eu não gosto muito porque toda vez que eu vou lá eu sempre me perco mesmo. A gente se perdeu, a gente ficou desesperada, a gente, calma, a gente vai voltar. A gente A gente tava perto do Outback, sendo que o nome não era Outback. Era Outbeco. Não, não era Mas Outback. existe, é verdade. Só que Ela a gente tava perto de muito casa. nervosa, a gente, corre, Alice! Imagina, aí a gente tava parando todo mundo que a gente Gente, via. no Downtown Vocês tem- sabem onde tem Aí, isso? no Downtown, tem um ônibus pequenininho que leva as Tem. pessoas nos lugares. Sendo que eles não deixaram a gente entrar por causa que a gente não tava com adulto. Aí a gente, aí a Alice Eles são falou assim, responsáveis. aí a Alice falou assim,
Que ódio. Caramba. Dá vontade de virar pra cara dele e falar que a gente tá sozinha. Pra ele levar a gente no lugar que a gente tem que ir. Por que não falou, gente? O Davi tava com vergonha de falar que a gente tava Aí sozinha. ele parou ele. Que faz isso irresponsável, deixa as crianças sozinhas. Quando eu ia brigar. Aí depois a gente voltou, fingiu que tava tudo bem, ninguém sabia de nada, bebemos água, pegamos 20 reais pra tentar comprar voltamos. alguma coisa e voltamos com 20. Não, a gente voltou porque a gente comprou água. Gente, a água tava 7 reais. Gente, agora, vocês estão lembrando de, sei lá, alguma outra história pra contar aqui agora? Eu lembro. Então agora vocês vão contar uma história que vocês acham muito legal, que passou agora pela cabeça de vocês. Vocês, eu preciso Você primeiro? contar isso. Assim, não vai ser muito legal pra minha mãe, mas vai ser muito legal pra gente. Coitado, meu irmão. Entendi. A minha mãe, ela não enxerga nada. E o tio Guilherme também. Então, juntou ali, né, tudo bem. Minha mãe nunca leva óculos. Nunca leva. Entendi. E como é que ela enxerga? Não enxerga. Meu Deus. Aí ela falou, Guilherme, me empresta o seu óculos pra mim ler aqui o negócio. Empresto, Renata. Aí pegou. Aí minha mãe pegou. Enxerguei. Aí pegava, peraí, Renata, preciso ler. Aí pegou. Aí cada um pegava uma hora. Aí eu fiquei assim. Mãe, você precisa trazer óculos. Ele é um diretor. Ele é requisitado, querida. Vamos, né? Ter um senso. Agora a sua. Ô, gente, a minha história é que em Minas Gerais, eu com a minha família, a gente ia pra uma cachoeira. E quando eu era menor, a gente ia, agora a gente não tem ido mais. Mas enfim, uma vez a gente foi pra cachoeira lá, a gente acampou na cachoeira. E a minha avó, ela precisava fazer necessidades. Só que lá não tinha banheiro, entendeu? É uma cachoeira, um mato, não tem No onde meio do ela, nada, ela- assim, né? Não tem onde ela fazer alguma coisa. E ela queria fazer cocô. Ah, tá. Ele Gente. tentando... Bem específico. Gente, tinha um rio lá, um lago passando, que ela foi lá e fez lá no rio. Só que tem uma correnteza, né? Aí passaria. Só que a minha família, como eu era pequena, não queria contar pra mim, né? Pra não ficar, nossa, vovó e tal, não ficar explanando minha avó. Mas já logo... explanou pra metade do agora. Desculpa, vó, desculpa. Mas assim, logo em seguida, depois que ela terminou, eu entrei no lago e comecei a me brincar, me divertir. Gente, que sensação horrível. Você nadou junto com... Eu vi o negócio passando do meu lado. Na hora eu saí correndo. E tinha outras pessoas junto, né, na cachoeira. Aí eu saí, meu Deus, mãe, tem uma cocôzão lá na minha avó fez cocô, mãe. E todo mundo começou a rir, meu pai ficou com muita vergonha. E vó, desculpa, tá contando isso Meu aqui. Deus. Meu Deus. Gente, Eu não peço desculpa pra minha mãe, tenho que melhorar. gente, eu tenho outra história pra contar também. Que eu tava brincando na rua com os meus amigos no meu condomínio. E a gente tava andando de bicicleta e a gente resolveu apostar corrida. Só que eu não tinha me ligado que a minha bicicleta tava sem freio. Eu tinha quebrado o freio da bicicleta. Aí, poxa, botei lá na marcha pesada, eu comecei a... Embalei. Nossa, eu fui muito rápido. E tinha quebra-mola, eu passava voado no quebra-mola, pulava, descia, meu Deus do céu, né? quase caía. E eu tava olhando pra trás, assim, todo mundo lá atrás. E eu tava disparado. Aí eu comecei assim, poxa, tá chegando perto, chegando perto, chegando perto. E não tinha como parar, eu tava tentando apertar o freio, eu não sabia o que fazia. Ao invés de eu colocar o pé no chão pra tentar frear, pular da bicicleta e me tacar, não. Eu fui e fiquei assim, sem saber o que fazer. Eu dei de cara no portão, meu Deus, amassei minha cara, quebrou meu óculos. Ficou uma marca gigantesca assim no meu rosto. Aí eu fiquei caído no chão assim, né, gritando de dor. Meus amigos, que são tudo falsos também, não me ajudaram, ficaram rindo da minha cara, entendeu? Amigo de verdade é assim. Minha mãe chegou, começou a filmar, riu da minha cara também. Ela ficou lá uns 10 minutos rindo da minha cara, pra depois ir em casa pegar gelo pra me socorrer, entendeu? Eu fiquei lá gritando de meu dor. Deus. Mas pelo menos agora você sabe que seus amigos são verdadeiros. Porque amigos falsos são assim... Ai, tadinho. Faz sentido, faz Amigos sentido, faz falsos. sentido, pessoal. Aí. Não, no caso, amigos verdadeiros. Bem feito, Cidão. Então, Faz sentido, faz sentido. você tem amigos verdadeiros. Público. São muito bem. São muito bem. Público, aprendam. Nunca mais usem bicicleta sem freio. Verifiquem. Então, verifiquem. E sempre tenham amigos que riem da sua cara. E depois Sempre. te ajudam. Senão, Primeiro eles vão rir, depois vão te ajudar.
Fazer o quê? Ou nem vão te ajudar. Vou ficar Verdade, sorrindo na sua vou ficar cara, vou pegar o sorrindo. celular e vou começar a gravar e vai postar e você vai Eu virar um tive que meme. aprender, gente. Minha mãe já- era assim comigo. Ela sempre ria, depois me ajudava. A minha mãe me Hoje, graças a Deus, eu ajuda. aprendi isso. Meu Deus do céu, Eu foi já usei difícil, uma foi difícil. bicicleta sem freio, entendeu? Lá na casa da minha tia Ana. A bicicleta do meu primo, Lorenzo, não tem freio. Aí, lá na casa da minha tia Ana, O Lorenzo tem quantos anos? 7. O Lorenzo já se teve um acidente, sério? Não. Graças a Deus, né? O Lorenzo é muito bom na bicicleta, né? Aí, lá na casa da Aí minha logo tia Ana... quando você foi andar, meu Deus, coitado. Não, eu não machuquei, graças a Deus. Aí, ó. Só teve um sério problema nos pés. Os pés delas são tortos. Brincadeira, tá, gente? Brincadeira. O pé dela é normal. Meu Deus, gente. Do nada mesmo. Siga. Complete. Bicicleta, tô falando de vento. Complete. Aí, Complete. Vai, gente. aí, na casa da minha tia Ana, tem um monte de morro. Aí eu fico descendo, por causa que lá tem 300 carros. Já Só até não imagino. Só não colocam na frente da passagem, entendeu? Só não colocam na frente da passagem. Aí a gente tem que dar um virão assim, aí depois vai reto pra entrar na praça, aí a gente vira assim, aí eu teve uma vez que eu caí. Gente, eu lembrei de um negócio aqui que é muito engraçado. O que que acontece? Se acidentou? Tá com o pé torto? Então tá. Tá viva, né? Tá viva. Que importa que tá Tô. viva. Eu tô viva. Então, teve uma época, assim, uma parte da minha vida que eu comecei a andar muito de bicicleta. Toda hora era bicicleta. E aí, eu fui na garupa da minha própria bicicleta com uma amiga dirigindo, né, assim, a bicicleta. Era corrida. A gente caiu muito, mas muito Deus. feio. A bicicleta amassou, quebrou, mas pelo menos a gente não se acidentou. A gente tá Graças a bem, Deus. a gente não se ralou, não aconteceu nada. O que só foi a impressão mesmo que foi papum. Eu tenho um X-Pode pra fazer. Eu não sei andar de bicicleta. Você tem quantos anos? Tenho 9. Não sei 9. andar de bicicleta. Mas eu sabia andar com 2 anos. Minha mãe até hoje, Desaprendeu? minha mãe tem 42 anos e não sabe andar de bicicleta. 41! 41, vai Eu não sei a idade da minha mãe. Eu sempre quis descobrir. A minha mãe parou nos 25 anos. Nos 25 ela parou de completar anos. A minha mãe parou nos Faz 15. 50 anos que minha mãe tem Meus pais 25. também estão assim. Meus pais, agora o aniversário deles não aumenta, o aniversário deles diminui. É sempre um. Não, gente, olha só, agora é um a menos e. É isso. Quando vai ver, sua mãe tem 14 anos. A minha mãe, ela fala que tem 15. A minha mãe fala que não tem anos. Minha mãe, tipo assim, Minha mãe é um alien. minha mãe, tipo assim, a minha mãe não A minha gosta mãe que falem. é uma alien. É um ET. A minha mãe ama Gente, Assim, Meu Deus do céu, gente. eu tô me sentindo super importante. Tô me sentindo uma comediante super famosa, super retomada, que veio num podcast. Então, gente, a minha mãe não gosta nem que eu fale da idade dela, mas hoje eu explanei pra todo mundo. Meus Mãe, pais você também. tem 41 anos. Ela não tinha 42? Eu falei errado. Ela vai fazer 42? É mito. Ela vai fazer 42? É lenda. 3 do julho. Eita, ela teve dúvida sobre o aniversário da mãe dela? Que isso? Eu não lembro. Que isso, Brasil? É 3 de alguma coisa. Peraí, qual é o sobrenome da sua mãe? Então, ela não gosta, mas é Pifano. Patrícia Pifano Furtado. Patrícia Pifano Furtado, você tem quantos anos? Ou você é uma lenda? Vamos descobrir, né? Então, a minha mãe não gosta do Pifano porque, assim, Pifano, que tá pifando, e Furtado, porque tá sendo furtado. Meu sobrenome é Camelo, amor. É, faz sentido. Mas então, Patrícia Pifano tá pifando e furtado porque tá sendo furtada. Aí Esses ela dias não eu descobri que existem 10 mil pessoas no mundo inteiro que tem 8 bilhões. Só tem o meu sobrenome. 10 mil pessoas. Eu sou uma delas. E qual é o seu sobrenome? Camelo. Camilo. O meu é Cameron, É, meus o amigos meu ficam me enjoando de camarão. Ficam me chamando de camelô?
Outro ex-esposa. Coitada dela, gente. Amigos da Valentina, parem de chamar ela de Camila. Meu Deus. Eu sou grife, amor. Gente, já se hidratamos aqui porque a gente tava numa gargalhada que só Deus sabe. Eu me hidratei com a minha caneca do Super Talk. Olha que diva. Com a chique. foto das minhas amigas. Tá super importante. Falta eu aqui. Agora, resposta rápida. Não pode pensar. Epa, pum. Respostas com a primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Não posso fazer isso, eu tenho muito pensamento intrusivo, gente. Não posso. Ô, Vale. Para de explanar sua família. Daqui a pouco eu vou falar, boto cor de rosa. Ô, Valen, começa e Rafael responde logo depois. Tá. Sorvete ou bolo de chocolate? Por quê? Sorvete, porque é gostoso. Bolo de chocolate, porque eu não como mais sorvete, eu enjoei. Dia de praia, dia de videogame. Por quê? Dia de praia. Porque Dia eu de- fico bonita. Dia de praia também, porque eu curto com a família e eu adoro o mar. Maior medo de aranha ou filme de terror? Por quê? Aranha, porque eu tenho traumas de aranhas. Aranha, principalmente aquelas caranguejeiras, sabe? São venenosas. Imagina uma grandona aqui no meio da mesa. Vai. Prossegue. Melhor som, risada da mãe ou gargalhada do melhor amigo. Por quê? Não sei. Prefiro minha risada. Minha risada, Eu porque prefiro, eu a sou risada, diva. eu prefiro a risada da minha mãe, né, gente? Pelo amor de Deus, é minha mãe. Então, Minha mãe. Eu amo minha mãe, tá, gente? se fosse um super-herói, qual seria o poder mais engraçado? Seria a Gamora, porque o nome do cachorro do meu tio é Gamora. E porque um superpoder engraçado, ser muito linda todos os dias. Tá bom, vai. Um superpoder engraçado seria a gente... Dois, né, na minha opinião. Eu fazer todo mundo conseguir ver o pensamento dos outros. Porque, tipo assim, eu tô aqui conversando com você. Aí eu ia saber o que você tá pensando de mim, o que você tá pensando dela, você ia saber o que eu tô pensando. Assim, ia virar um caos. Amigo, Eu eu tenho tô pensamentos intrusivos. Eu estaria pensando eu também- num unicórnio com uma laranja e com um milkshake de chocolate Que com um aleatório. unicórnio em cima. Então, gente. Eu estaria pensando. Assim, outro poder seria fazer todo mundo começar a rir ao mesmo tempo. Não. Até porque a risada é contagiante, né, gente? Tá, então. Seria engraçado, todo mundo ia rir. É porque É, a também. minha risada, Também. eu rio no silencioso. Ah! Eu fico... Entendeu? E vocês? Qual superpoder vocês teriam? Verdade. Eu teria, assim, superpoder. Foi o que eu já falei num dos primeiros, mas eu vou mudar. Então, eu gostaria de ter invisibilidade. Ah, vocês entenderam? Invisibilidade. Invisibilidade! As professoras de inglês morrendo, né? Português. As mães também vendo isso. A minha mãe está vermelha. Que nem um tomate. Então, e também gostaria de ter o superpoder de ler a mente dos outros. Eu não muito gostaria bom. de ter, porque... Imagina, você tá Porque- pensando Lê. assim, ai, eu quero comprar uma roupa nova. Aí a pessoa, Mas você já... mas aonde que você vai comprar essa roupa? Não, Que dinheiro? Que dinheiro? eu vou assaltar um Que banco. dinheiro que você tem? Aí a pessoa fica lá. "O quê?" Não, eu E não você? gostaria, porque... Tipo, Deus poderia... Ó, quebrando. Ó, Quê? sua mãe Quê? está vendo. O quê? Não, eu acho que não, eu não gostaria de ler mentes, porque alguém poderia ficar bravo comigo. E eu também, tipo, eu podia ler a mente dela, e a minha mente ia ficar uma confusão. Eu não consigo, eu não consigo. Não consegue pensar várias coisas ao mesmo tempo. Consigo. Ué, Mas eu não consigo pensar na cabeça dos outros, porque vocês são muito estranhos. Você que tá falando que você... enfim, eu não entendi nada. Gente, eu sou comediante, eu tenho que fazer os outros rirem. Gente, uma coisa. Eu falei, vocês falaram, e por que você não falou ainda? É, vou te dar escondidinha aí. Ela tá sendo sonsa.
Virei o jogo. Estranho, sonsa. Já é mais um São adjetivos. Gente, juro. Minha professora de português agora tá muito orgulhosa. Minha professora de inglês. Vocês lembram que no primeiro, a primeira coisa que ela falou, que ela era uma figura, isso não é mentira. Você tá vendo aqui? A gente tá rindo. Tá... Peraí, deixa eu... Eu não tenho palavras pra falar de tanta risada. Peraí, Quando gente. lembro Eu já dela tinha falando- assim, gente. Eu tinha esquecido que eu tinha que falar alguma coisa, entendeu? Ah, É o mas seu vai superpoder. vai falar, Mas vai. deixa eu falar. Telecinese. O que é isso? Telecinese é controlar as coisas com a mente. Não gostaria. Tipo, Eu gostaria, ela imagina. pega, levanta o microfone aqui, entendeu? Então, por causa disso. Mas é uma pessoa, não são objetos. Só se uma pessoa for... Telecinese é uma pessoa? Não, eu falei. Não, é uma pessoa, não é um objeto. Porque o VEC... Eu já vi, tá? Porque o VEC controla uma pessoa, não um objeto. Mas também não tem Então, mas a Vecna. telecinese, ela é tudo. É não tudo. É só objeto. Não gostaria. A pessoa pode ser muito você vai lá pra- pesada. Então, vai você vai pesar, pra- vai você carregar demais a minha vista. Aí vai ficar assim, ó. Vai, é tipo isso aqui, olha. Tam, tam, Meu tam. Deus. O editor pode colocar a sua mão no fundo verde, aí você vai ficar tipo... Mas você também pode ficar igual uma estranha, fazendo assim, ó, e o editor não colocar nada. Tam, da, 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 dam, 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 Meu dam. Deus. Editor, põe alguma coisa na minha mão agora. Ele, Por ele, favor, não, põe. ele não coloca do nada. Põe. Vou cobrar, hein? Vou cobrar. Olha a situação que ela coloca. Eu tô com pena da pessoa que vai editar esse vídeo, do nosso Ela tá aqui. diretor. É alguém, é algum deles. Achei. É o Guilherme Serrano. Achei. Ele vai editar e vai colocar um boto cor-de-rosa na minha mão. Se vira pra achar um boto cor-de-rosa E aí na você tem minha que mão. botar aquela música. Tam, tam, E agora? Ferraram com ele. Coitado. O editor saiu. Corta! Ah, poxa. Qual conselho vocês dariam para outras crianças que querem se divertir sem ter medo de ser feliz? Assim, primeira coisa é você brincar, rir, se divertir, zoar, aceitar a zoação, independentemente do que as outras pessoas falam ou deixam de falar. É isso, não ligar muito pro que as pessoas falam, porque às vezes a gente se prende muito, fica muito inseguro pelo que as pessoas falam, né? E a gente acaba se prendendo a brincadeiras, a rir, a socializar, e não fica uma coisa legal, né? Então, esse é meu conselho pra você. Isso aí, gente, sem bullying. Converse muito com adultos pra não fazer coisas no impasse, mas seja muito feliz também, não tenha medo do amanhã, mas cuidado com o amanhã também, tá? Pra você não morrer. Hã? Nada. Você é fofinha. Assim, cuidado com as amizades que você faz, mas seja muito feliz, hein? Isso é bom, isso é bom. E você que está aí do outro lado da telinha, conta pra gente como foi a sua experiência e qual foi o momento mais engraçado que vocês tiveram. Nós vamos repostar as melhores respostas nas nossas redes sociais. Obrigado, Vale. Obrigada, Rafael. Muito obrigada, meninas. Eu amei participar do podcast. E falam as suas redes sociais pra cá. A minha é Valen, com 2 L's e o N no final, underline todos. Bom, meu Instagram é Rafael com PH e Matheus com TH 2011. E o meu YouTube também é a mesma coisa, Rafael com PH e Matheus com TH, só que sem o 2011. E assim, gente, muito obrigado desde já. É uma experiência incrível, entendeu? Assim, eu amei rir, brincar, divertir com vocês. Vocês são incríveis. Ela também é uma figura, como ela já falou no início. Gente, convido vocês a participarem aqui desse podcast, que é muito leve a energia, assim. É incrível participar. Eu amei. E convido vocês a virem aqui, que é incrível. Vocês vão ganhar essa Verdade. caneta Olha isso aqui, maravilhosa gente. Olha que presente. com a foto delas, que eu vou guardar. Vou guardar também. Super calque. E é isso, gente. Muito obrigado. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.